Bom dia aos nossos amigos internautas que estão assistindo pelo Aurélio Robles e pela comunitária Vida Nova, né? Hoje, dia 8 de setembro, né? De 2024. Hoje nós vamos continuar no capítulo 9 da segunda parte da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Esse é um assunto, um tema muito longo. Nós começamos em novembro, né, do ano passado e provavelmente não terminaremos nesse ano, que é um capítulo, ele tem 111 questões. Mas antes de iniciarmos, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, voltarmos os pensamentos a Deus, aos nossos amigos espirituais que nos assessoram aqui na casa e ao nosso Mestre Jesus, que orienta a espiritualização para dizer: chegamos mais um domingo, o segundo domingo, né? Segundo domingo de setembro, e estamos aqui muito gratos pela oportunidade e rogamos a espiritualidade amiga que, sob a égide de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos assessora e que ela possa ser portadora da nossa mensagem de paz, de amor, de carinho a todos os lares onde houver alguém nos ouvindo, como a todos nós que aqui estamos. Divinos amigos, obrigado. Inspirai-nos a todos para que possamos entender a mensagem da manhã de hoje, tanto a mim, como que vou expô-la, como aqueles que vão ouvi-la, que vão acompanhá-la. Sê conosco, abençoai os nossos propósitos, que assim seja. Como eu disse, nosso tema de hoje é uma continuação do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos simpáticos ou familiares. Então hoje nós vamos ficar mais no anjo da guarda, espírito simpático, e vamos continuar as questões que falam do assunto. O assunto por si só já são 25 perguntas, um assunto já bastante longo, já faz tempo, e não é hoje que nós vamos terminar, não dá para terminar, temos mais 11 ou 15 perguntas, que nós vamos partir da questão 507, né? Então, na questão 507, vamos lá, na questão 507, Kardec perguntou aos espíritos: todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Poderão alguns contar-se entre as classes intermédias? Obrigado. Entre as classes intermédias, um pai, por exemplo, pode tornar-se protetor, pode se tornar o espírito protetor do filho? Vamos ver o que os espíritos responderam. Pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação
e um poder ou virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o filho também pode ser protegido por um espírito mais elevado. Então, um pai pode proteger um filho? Pode, né? Mas é uma coisa mais rara, como nós vamos ver aí por diante. Mas esse pai, por sua vez, já está protegido por um espírito mais elevado. Então, é uma proteção secundária do caso do pai, né? Do pai que vai dar assistência. Vamos ver mais uma pergunta. 508. Espíritos que se achem em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger os que lhes são caros e sobrevivem? Quer dizer, que um espírito superior que deixa a terra, né? Um de nós, né? Um espírito já bem voltado, né? Talvez não é o meu caso, mas um de nós, né? Pode ser. Já está bastante elevado, ele pode proteger os que lhe sobreviveram, né? Vamos ver o que os espíritos responderam. Seu poder é mais ou menos restrito à situação que se encontra, nem sempre permite, as situações que se encontra, nem sempre permite essa ação, né? Ou liberdade de ação. Quer dizer, poder até que pode, mas nem sempre eles, por mais evoluído que nós o julguemos, têm condições. E tem outras razões que vão implicar, pela qual ele não pode ser o protetor daqueles que ficaram. Eu estou andando um pouquinho mais rápido, né? Então, vamos ver mais uma pergunta, 509. 509. Mesmo no estado de selvageria ou inferioridade moral, os homens também têm seus espíritos protetores. Caso tenha, esses espíritos serão de ordem tão elevada quanto as dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Será que um indígena, um espírito ainda bastante atrasado, um espírito iniciante, diríamos assim, né? Não vamos chamar de inferior, só um espírito em começo, nas suas primeiras encarnações. Será que eles terão protetor? O que vocês acham? Tem ou não tem? Então vamos ver se os espíritos confirmam. E todo mundo confirmou que tem, né? A resposta é um pouco longa. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Um professor, para uma criança que está aprendendo a ler, tem que ser um professor especializado para aquela condição, para aquela faixa etária da criança, né? Então, não vai se dar um professor de filosofia. Filosofia, depois que o aluno já fez o grau, fez o fundamental e fez o grau secundário, né? Para depois, numa faculdade, ele ter um professor de filosofia. Aqui ele diz, continua, então, um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue, o espírito familiar segue de perto o espírito do protegido.
quer dizer, ele é mais ou menos da evolução, um pouquinho mais evoluído que aquele seu protegido, mas não é aquele espírito, aquele espírito que pode se ocupar com uma missão mais elevada. Então, a cada um, segundo as suas condições, né? Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis por vossas vezes tornar-vos protetor de outro que vos seja inferior. E os progressos que este realize com o auxílio que lhes dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito que o espírito comporte sua natureza mais do que o espírito comporte pela sua natureza e o grau de elevação que chegou. Então, cada um que vai evoluindo, ele vai tendo espíritos que vêm na sua retaguarda e aos quais é uma necessidade ele prestar auxílio. Então, vamos supor, nós estamos longe de sermos um espírito protetor, ou um anjo da guarda, né? Muito pelo contrário. Mas nem por isso deixa de ter espíritos que estão na nossa retaguarda, que estão abaixo de nós, né? Que estão abaixo e que nós podemos ajudar. Veja-se o caso do filho, mas o filho pode ser que depois ele se torne adulto e ele seja mais evoluído que o pai. Mas o filho, enquanto ele está na sua infância, desenvolvendo, os pais são seus protetores. E assim são muitos espíritos. Deu para entender isso? A 510. Quando um pai que vela por um filho reencarna, ele continua a velar por ele? Será que... Porque o pai, eu vou até adiantar, o pai ele pode tomar uma missão temporária. Ele pode se unir a um filho por simpatia, mas será que ele pode, quando ele se reencarna, ele continua a velar pelo filho? O que vocês acham? Todo mundo ficou em dúvida, com raras exceções. Então vamos ver o que os espíritos responderam. Isso é mais difícil, mas ele roga num momento de desprendimento que um espírito simpático o assista nessa missão. Ele pode rogar, pode passar para um outro espírito rogar pelo filho. Parece que eu engoli um gatinho. Então, ele pode rogar, mas tem uma outra condição que os espíritos dizem aqui. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possa desempenhar até o fim. O espírito encarnado, sobretudo onde a existência é material, acha-se demais sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para assisti-lo pessoalmente. Por isso, os que ainda não se elevam bastante são também assistidos por outros espíritos que lhes são superiores,
de tal sorte que se um faltar por uma razão qualquer, será substituído por outro, no caso de espíritos protetores. Mas os espíritos, Deus não vai confiar, o pai pode se até aproximar do filho temporariamente e inspirá-lo, tentar levá-lo para o bom caminho, se ele está no mau caminho, né? Levá-lo para um bom caminho, mas Deus não vai lhe confiar uma missão de protetor, porque sabe que ele tem que encarnar. E ele se encarnando, ele vai estar às voltas com seu corpo, ele vai estar vivendo a vida material, está com seus compromissos. Então, de uma certa maneira, ele não pode proteger, ele não tem condição de proteger. Talvez ele não dá conta nem da sua vida, né? Quanto mais dá conta da vida dos outros. Então, fica bem claro, quando a tarefa de guardar, de velar por uma pessoa, só é dada ao espírito que pode levar até o fim. Há espíritos protetores, anjos da guarda, né? Que assistem o espírito até depois de desencarnado, ou às vezes até mais de uma encarnação, porque são espíritos que naquele período não precisam se encarnar, né? Certo, gente? Além do espírito protetor, haverá também um espírito ligado ao indivíduo com o objetivo de impeli-lo ao erro e lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Dá para entender isso? Essa pergunta, talvez pergunta um pouco mais difícil. Será que, além do nosso protetor, nós podemos ter ligado a nós um espírito que quer nos levar ao erro, induzir ao erro, levar ao mal, né? Será que nós podemos ter esse espírito e fazer com que nós abramos por nossa vez uma luta entre o bem e o mal, entre aquele espírito que nos quer bem e o espírito que nos quer levar pelo mau caminho, desviar-nos do nosso objetivo? Vamos ver o que os espíritos responderam. Coloquei o número 511 para saber que a resposta era ligada, né, ao 511. Ligado não é bem o termo. Eu costumei ler na tela, quando percebo estou lendo. Ligado não é bem o termo. É verdade que os espíritos maus procuram desviar o homem do bom caminho quando encontram condições para isso. Veja bem essa colocação, quando encontra condições. Quer dizer, nós só podemos, às vezes, ser levados se nós alimentamos a ideia que eles querem para tirar do bom caminho, né? Então, por isso que fala, quando encontra condições para isso. Quando, porém, um deles se liga ao indivíduo e age por si mesmo, porque espera ser ouvido, então haverá luta entre o bom e o mal, entre o bom e o mal. Vencerá aquele a quem o homem optar. Então, o espírito se liga, ele faz, como ele diz aqui, ele age por si mesmo, esse espírito mau. Agora, quem vai vencer? Quem o homem ouvir. Se eu der guarida por espírito mau, está aceitando a sua justificativa, as suas intuições, as suas sugestões, eu vou ficar temporariamente assistido por esse espírito. Porque o espírito bom não vai abrir luta, ele vai esperar ser ouvido. Ele vai nos sugerir ideias, né? Não nos abandona totalmente. Mas, se eu estiver ligado, ouvindo esse espírito mau,
Ele vai falar, paciência, você vai se desenganar, né? Certo? Deu para entender isso? Podemos ter muitos espíritos protetores? Será que nós podemos ter muitos espíritos protetores? Vamos ver o que os espíritos responderam. Todo homem sempre tem espíritos simpáticos mais ou menos elevados que por eles se afeiçoa e se interessa por ele, como também os que o assistem por mal. Quer dizer, nós podemos ter mais do que um espírito do nosso lado. Nós podemos, pela nossa simpatia, nós podemos ter espíritos simpáticos. Agora, não é o anjo da guarda. O anjo da guarda é um, né? Mas nós podemos ter muitos espíritos simpáticos. Nós podemos estar ligados a uma instituição e ter vários amigos, né? Muitos amigos que nos querem bem, né? Mas nós podemos ter também por exemplo, nós estamos ligados aqui à doutrina espírita. Todos vocês estão torcendo pelo sucesso de todo mundo. Nós todos estamos torcendo. Mas lá fora tem alguém que torce para que a gente não venha para o centro espírita. Eu estou dando esse exemplo para nós pensarmos. Também nas nossas condições acontece isso. Na vida moral acontece isso. Os espíritos que nos são simpáticos atuam por missão? Eu inverti a folha aqui, viu? O Espírito atua por missão. Vamos. Eu acho. Eu vou ler na tela, porque acho que eu não coloquei a resposta dessa pergunta. Então, eles diz assim: algumas vezes pode ter uma missão temporária, mas quase sempre se trata apenas de uma atração pela similitude do pensamento e sentimento, tanto para o bem quanto para o mal. Então, os espíritos que se ligam, né, eles se ligam mais pela nossa... Ele liga mais pela nossa condição moral, mas são ligações que são missões temporárias, como aquela do pai que se liga a um filho, né? Ele se liga enquanto ele pode estar ligado ao filho, enquanto ele estiver em estudo lá no mundo espiritual. Quando ele começa a se preparar para a encarnação, aí ele tem que se concentrar na sua próxima encarnação. E é por essa razão que ele não vai, não vai estar protegendo o filho. Ele apenas se aproximou por simpatia, por querer bem o filho. Eu devo ter deixado aqui... Eu devo ter deixado em casa, né? A minha folha. É falta de costume, né? Bom, vou ler na tela, porque esse aqui parece resultar daí que o espírito que conosco simpatiza pode ser bom ou mal? Sim. O homem sempre encontra espíritos
que com ele simpatiza, seja qual for o caráter. Então, o espírito que simpatiza conosco, ele simpatiza pelas nossas atitudes, pelo caráter que nós temos. Pode ser bom se nós forçamos para o bem. É lógico que nós sempre vamos ter o espírito bom, o protetor bom que vai nos inspirar. Mas há aquele que simpatiza conosco mais pela nossa atitude, né? Pelas nossas atitudes. Então pensemos nisso, né? (514) Os espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? E os espíritos não responderam muito essa questão. Ele diz: há gradações de espírito na proteção e na simpatia, né? Dar-lhes o nome que quiserem. O espírito familiar é antes, né? Antes ele é um amigo da família. Então, esses espíritos que nós chamamos de familiar são espíritos da família, né? Por exemplo, um irmão, um parente, um avô, sei lá, uma pessoa que foi da família. Esse é espírito familiar. Outros espíritos podem simpatizar conosco pela semelhança, né? Pela similitude das atitudes, pelo nosso caráter, né? Então, mas isso aí não é de muita importância, né? Vamos ver outra questão. Aqui nós temos os comentários de Allan Kardec, né? Eu acho que eu deixei a folha em casa mesmo, porque eu imprimi, mas será que eu esqueci de... depois eu recolho. Bom, então eu vou tentar ler mais na tela, porque sinceramente eu perdi uma folha. Kardec diz: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte: espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio é um espírito que tem missão de seguir o homem na vida, ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Quer dizer, o espírito protetor, o anjo da guarda, é sempre um espírito superior com relação a nós, às nossas condições, né? As nossas condições. E ele continua: espíritos familiares que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis, dentro de um limite, né, no limite do poder que eles dispõem, quase sempre muito restritos, são quase sempre muito restritos, bom, mas às vezes levianos, ocupam-se de boa mente ou de boa vontade, né, nas particularidades da vida íntima, e só
e só atua por ordem do espírito protetor. Quer dizer, aqueles espíritos simpáticos, eles atuam por nós e se interessam pela nossa vida íntima. Não pensemos das nossas privacidades, eles não invadem a nossa privacidade, mas da nossa vida mais pessoal, daquilo que pensamos, porque o anjo da guarda nos assiste de modo geral. Aí deixa por nossa conta nós pensarmos nas coisas, nas particularidades, que muitas vezes nas nossas conjecturas, já os espíritos familiares, simpáticos, eles se interessam pela nossa conjectura. Mas o Kardec adverte, ele pode ser também um espírito leviano. Pode ser um espírito que ele está do nosso lado, mas ele quer o nosso bem. Eu sou feliz fazendo danura, ele me ajuda, porque ele não é um espírito totalmente evoluído. Ele é um espírito leviano, então ele quer ver a minha felicidade, quer ver o bem, não importando com o meu progresso, enquanto o protetor se interessa pelo meu progresso, certo? Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos por nós, por afeições particulares e por certa semelhança de gosto e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada a uma circunstância, porque tem espíritos que se ligam conosco para uma determinada tarefa. Eu vou fazer uma prova, um concurso. Há espíritos que se ligam exclusivamente para esse concurso. Eu vou fazer uma aventura, uma viagem de aventura. Há espíritos que se ligam a mim para me proteger, né? Segundo ele entendeu, para me ajudar naquela circunstância. Deu para entender isso? Então, as suas ações são restritas a essa circunstância. O mau gênio ou espírito imperfeito é desonesto que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas agem por impulso próprio e não em virtude de uma missão. Quer dizer, esses espíritos, ele age, nenhum espírito tem missão de fazer o mal, porque ninguém vai, que a missão, subentende-se que a missão é confiada pela espiritualidade maior que quer o nosso bem. Então não vai confiar a um espírito mau uma missão de nos fazer o mal. Eles agem por conta e por impulso próprio. A circunstância dessa ação varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontra no homem, pois este é sempre livre, né, para escutar a voz daqueles que desejam. Então, o espírito, ele se liga ao homem porque ele está sendo ouvido, mas ele não tem a tarefa. Gente, era isso que eu queria passar para vocês na manhã de hoje, né? Agora eu convido os nossos irmãos, os médiuns passistas, para se dirigir à Câmara de Passe, e vamos ao passe, né?